a aplicação da lei dos senos e cossenos. Nesse momento, exercício 12. Então, o que eu tenho aqui nesse exercício? Ele me deu x, me deu o ângulo oposto a x, que é o 45, me ofereceu o valor dessa medida aqui, que é o 100, e ele não me deu o ângulo oposto. Então, para não ficar falando de maneira aí meio assim, não específica, primeira orientação que eu faço, dê nome ao triângulo, atribuindo nomes aos vértices, tá certo? Então, eu estou no triângulo ABC, tá? E eu vou aplicar a lei dos senos. Como é que eu vou fazer para aplicar a lei dos senos aqui? A lei dos senos me garante que se eu dividir um lado pelo seno do ângulo oposto, isso é igual a qualquer outro lado dividido pelo seu seno, pelo seno do seu ângulo oposto, tá? Então, eu vou pegar aqui o x, que é o AB. Então, o AB dividido pelo seno do ângulo oposto, que é C, é igual ao BC, eu vou usar o PC, que foi onde ele me deu a medida, dividido pelo seno do ângulo oposto, que é A. Prontinho, é isso daqui que eu vou ter que fazer, tá bom? Então, já apliquei a lei dos senos, como eu já falei anteriormente, pessoal. Tem uma galera que tem uma preguiça do tamanho do mundo para escrever. E isso sim, aí, se você quiser, é um sermão aí. Tá falando, nossa, professor, que cuzão, fazer o que na vida, né? Por quê? Porque tem muita gente que vai pulando etapa e depois não decora as regras. Aí não vai conseguir fazer, aí vai sofrer pra caramba. Então, vai fazer, faz direitinho, faz passo a passo para evitar problema, certo? Então, vamos à substituição dos valores. O AB é o x. O C aqui, o ângulo C é o 45, então vai ficar x por seno de 45. Tudo isso é igual ao BC, que é o 100, pelo seno de A. Só que aí eu tenho um probleminha, eu não tenho o ângulo A. Então, esse ângulo A aqui, para mim, vai ser alfa. Mas o que eu sei? Que do triângulo ABC, a soma dos ângulos internos é igual a 180. Aí, quais são os ângulos internos? O alfa, o 105 e o 45. Tudo isso igual a 180. Na conta aqui não preciso usar o sinal de graus, tá? Eu quero calcular o alfa, basta passar os valores subtraindo. Então, 180 menos 105 menos 45. O alfa é igual. Se eu juntasse o 105 com o 45, daria 150. Ficaria, então, 180 menos 150, que é igual a 30. Então, aqui no lugar do seno de A, o ângulo A é igual a alfa e vale 30, tá bom? Então, isso daqui, ó, o cálculo da medida do ângulo A, tá? Essa escrita aqui não está bem correta, eu não poderia colocar que o 30 graus é igual ao ângulo A aqui, tá? O correto seria colocar assim, matematicamente falando. Seria colocar um Mzinho de medida e entre parênteses o ângulo, tá bom? Então, a medida do ângulo A é igual a 30, tá? Mas se colocar só direto o ângulo A, eu particularmente não considero isso daí errado. No entanto, quando a gente fala de vestibular, vocês sabem que a história muda, né? Então, vamos lá. Vai ficar x sobre seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Isso é igual a 100, dividido por seno de 30 é meio. Nós já vimos em outros exercícios, eu tenho o mesmo denominador nesse 2 e nesse, eu posso cancelar, tá? Ou melhor, na primeira fração e na segunda, os denominadores são absolutamente iguais. Então, eu posso fazer o cancelamento e vou proceder com a multiplicação em x. Então, o x multiplica o 1, assim como a raiz de 2 multiplica o 100. Eu vou ter, então, x vezes 1, que é igual a raiz de 2 vezes 100. X vezes 1 é x, e a raiz de 2 vezes 100, só por questão de organização, nós normalmente colocamos o valor inteiro na frente e a raiz logo depois. E nesse exercício eu não preciso me preocupar com a unidade, porque a unidade não foi passada. Tá aí, pessoal, resolvido então o exercício 12.